Conta pra mim o que você faz quando você enfrenta assim, uma perda inesperada. Como é que você reage quando tudo parece estar perdido? No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, Davi nos mostra como buscar forças no Senhor para recuperar aquilo que foi tirado. Vamos juntos aprender com essa história cheia assim de fé e de restauração? Então, abra o seu livro no capítulo 30 de 1 Samuel e vamos ler. Bom, 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi, e Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro, mas Davi e os outros perseguiram, continuaram a perseguição. A caminho encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida. Um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passa. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso, o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas. No lado sul deles, havíamos atacado o sul de Judá e o Negueb, e a terra de Caleb, e pusemos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu: se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, então levarei você até eles. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo: este é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. Ao aproximar-se com seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam: eles não foram com a gente. Por isso não devem receber nada. Levem suas mulheres e seus filhos e vão embora. Porém, Davi respondeu: não, meus irmãos. O Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram à batalha e outra para os que tomaram conta da bagagem. Daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel. E assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, mandou os líderes de Judá uma parte do que haviam trazido, dizendo: eis um presente para vocês.
nós tomamos isso dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades: de Betel, de Ramote do Sul, de Jati, de Aroé, de Sinfimote e de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e das cidades dos Queneus, de Ormã, de Borazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. Bom, então a gente leu, né, que Davi e seus homens retornaram a Ziclag e encontraram a cidade completamente destruída pelos inimigos amalequitas, né, com as suas famílias levadas cativas. E aí, desesperado, Davi busca força em Deus, que os dirige a perseguir o inimigo, né? Ele vai com 400 homens e derrota os amalequitas. Consegue resgatar todos os cativos e recupera os bens saqueados. Ao voltar, né, Davi garante que o despojo seja realmente dividido igualmente entre os que lutaram e os que ficaram para trás, estabelecendo essa prática como uma lei em Israel, que vale até hoje. E outro detalhe interessante que a gente leu aqui, né, que ao longo do caminho eles encontraram um homem egípcio abandonado, que era servo de um dos amalequitas. E aí esse homem fornece informações essenciais sobre o paradeiro do inimigo, em troca de sua vida ser poupada, né? Então tem esse porém também, que é uma providência do Senhor, né? Então vamos agora sim às lições que a gente pode aplicar na nossa vida. A primeira que eu aprendo aqui, né, é buscar forças e a presença do Senhor em tempo de crise. Isso para nos renovar e nos guiar, né? Nós vimos assim o exemplo de Davi consultando a Deus antes de agir. E nós devemos aprender a depender do Senhor em oração antes de tomar qualquer decisão importante. Então, para me indicar essa primeira lição que a gente recebe aqui nesse capítulo. Outro aprendizado é que a unidade faz a força, não é a união, o açúcar não, é a unidade. Davi não permitiu divisões entre os seus homens. Ele mostrou que todos têm um papel na vitória, seja aqueles que vão para a linha de frente, né, ou os que ficam para trás cuidando de bagagem ou de qualquer outra coisa. Isso é muito interessante, olha o aspecto da liderança dele. Uma outra lição é que a gente deve ajudar os necessitados, mesmo em tempos difíceis. Porque apesar de estar assim devastado, Davi e seus homens ajudaram o egípcio, que o ajudaram a encontrar o caminho. Então, essa atitude assim, nos lembra que a gente deve ser compassivo, mesmo nos nossos próprios momentos de dificuldade, né? E aí chegou a hora da gente parar um pouquinho para a gente poder refletir o que a gente faz errado, o que a gente está fazendo certo, o que nós vamos incluir a partir de agora nas nossas atitudes no dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que você reage nos momentos de perda? Será que você busca forças no Senhor? Ou você tenta resolver tudo com seu próprio braço e com seu entendimento? Outra pergunta que eu posso fazer para você é: será que há algo na sua vida que precisa hoje de recuperação, de restauração? Será que você já buscou orientação de Deus para isso? Pense, anote, reflita. Você tem promovido a unidade e a justiça ao seu redor, assim como Davi fez ao compartilhar o despojo? Ou você é daquelas pessoas encrenqueiras? Ai, gente, pensa nisso, isso é muito importante. A gente está aqui para a gente poder ver esses exemplos e subir de nível no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Vamos agora
terminar esse capítulo com uma oração ao Senhor. Ai, Pai, obrigada por esses ensinamentos de hoje. Obrigada porque enquanto a gente estava lendo e falando, alguns versículos vieram à minha mente, tais como: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E teve um outro também: o corpo de Cristo deve agir em unidade, cuidando uns dos outros. Eu não sei exatamente quais são os livros desses dois versículos, tá? Mas é só dar um Google. E nós vimos tudo isso nesse capítulo e ainda muito mais, não é verdade? Ai, Pai, nós te amamos, louvamos o teu nome e bendizemos a tua vida e a nossa vida, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã tem mais. Deixa seu like, você que assiste, que está sempre me acompanhando. Às vezes esquece de deixar o like. E compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Fui. Amanhã a gente está aqui de novo.